Shalom, queridos! Estamos mais uma vez aqui para a leitura bíblica. Não se esqueçam, gente, inscrevam-se no nosso canal do YouTube Karen à Mesa com o Pai e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades, ok? Bom, gente, nossa leitura de hoje no livro de Gênesis é o capítulo 11. Vamos lá? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes feito o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não seja espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos. Gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou a filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhas e filhos. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estes são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E viveram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Mateus, Novo Testamento, capítulo 10.
E chamando seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se for a casa digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim mesmo não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão do justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esdras, Velho Testamento, capítulo 10. Orando Esdras assim e fazendo essa confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com as mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que dela é nascido, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas e de todo Israel, de que fariam conforme essa palavra, e eles juraram. Esdras se levantou diante da casa de Deus, entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu, e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. Fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 20 do mês. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredidos e casaste com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira de nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais segundo a casa dos seus pais, e todos pelos seus nomes
Assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem este negócio e acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do primeiro mês. Acharam-se 2 filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque e seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Deram-se as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. E dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. E dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, que é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Saulum, Telém e Uri. De Israel, os filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias, Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. Dos filhos de Zato, Elieonai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade, Aziza. E dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal, Jeremote. E dos filhos de Paat-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Ícias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Seramias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Euel. Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas e algum deles tinham destas mulheres alcançado filhos. Muito bem, queridos. Hoje, no dia 10 de janeiro, nós terminamos o livro de Esdras. Olha que alegria, que prazer você poder descobrir que em apenas 10 dias você já tem um livro inteirinho lido, né? E estamos praticamente na metade de Mateus. Então, é um bom andamento e eu tenho certeza que isso tem alegrado seu coração, ver que você tem conquistado, que você tem conseguido, né, colocar esse propósito aí diante do Senhor. Bom, em Gênesis 11, nós vimos ali o poder da comunicação. Deus disse que aquele povo que estava na Torre de Babel poderia alcançar qualquer coisa porque a língua era uma só. Então, quando nós alinhamos a nossa comunicação no nosso lar, não tem limites para a nossa família, nós podemos chegar muito longe. E aí, quando nós olhamos em Mateus 10, a gente vê que o Senhor fala assim: não temas o que você vai dizer, o Espírito Santo falará por vós. Então, a comunicação, mais uma vez aqui, se nós estivermos bem alinhados com o Espírito Santo, em comunicação com Ele, Ele é quem dirige as nossas palavras. E isso reflete na nossa família. Portanto, o texto aí
de Gênesis e Mateus interligados pelo poder da comunicação. E aqui em Esdras nós vemos o povo buscando alinhamento, o quanto é importante conhecer a vontade do Senhor e obedecer, porque o preço da desobediência é muito caro, muito caro. Eles tiveram que desfazer os seus casamentos, as suas famílias, porque haviam desobedecido ao Senhor e estavam respondendo a alto preço. Então vamos orar? Pai Santo, bendito, glorioso, fiel e justo, trazemos diante de Ti nesse dia as nossas vidas e clamamos que o Senhor nos ensine, Pai, uma comunicação de poder, uma comunicação que alcance o Teu coração, mas que alcance o coração daqueles que nos cercam e que nós possamos estar alinhados aos Teus projetos, os Teus propósitos para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Shalom.